Olá, gente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos começando mais uma live. Para quem está acompanhando a nossa série de lives, sejam muito bem-vindos. Para você que está acompanhando apenas hoje, nós começamos ontem uma série de lives aqui pelo meu Instagram, com o tema A Jornada da Cura da Alma. E hoje eu recebo aqui um grande amigo, alguém que Deus me presenteou, que é o pastor Eliseu Rodrigues, que é uma referência, um homem de Deus. Daqui a pouco eu vou chamar ele. Mas enquanto isso, eu preciso que você convide mais pessoas. Preciso que você clique aí no aviãozinho, chame mais pessoas para cá. Eu vou esperar mais pessoas, eu vou esperar vocês, né, mais pessoas chegarem aqui para nós darmos início a esse bate-papo, essa conversa que eu tenho certeza que vai te edificar e vai te abençoar, vai agregar muito aí na sua caminhada, na sua trajetória. Então vamos chegando, clica aí na pontinha da flecha, né? Clica no aviãozinho, mande para mais pessoas, chama todo mundo para cá, que hoje a live está incrível, está incrível. Preparamos um conteúdo muito abençoado para vocês. Então pegue seu papel e sua caneta, você que pode. Pegue seu papel e sua caneta, convide mais alguém para estar conosco, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Que Deus abençoe todos vocês, uma boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui e louvamos pela vida de todos vocês, meus amigos. Muito obrigado. Eu já estou mandando convite aqui para o meu convidado dessa noite. Eu estou aqui com umas duas Bíblias aqui abertas, para nós discorrermos um pouco acerca de um assunto tão denso, mas tão edificante, que eu tenho certeza que vai aí te direcionar, vai destravar você, eu não tenho dúvida, vai ser libertador. Então, clica no aviãozinho, chama mais pessoas para cá, convide mais pessoas para cá, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e mais pessoas também vão ser abençoados. Deus abençoe meu amigo pastor Jacó, lá do Japão. Para vocês terem uma ideia, tem gente do Japão na audiência conosco aqui. Que bênção, né? Bênção demais. Deixa eu ver, cadê o pastor Eliseu? Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Deixa eu ver se ele está aqui. Ok, deixa eu enviar. Pastor Eliseu, eu te mandei aí solicitação. Vê aí se o senhor aceita, tá? E vê aí se o senhor aceita. Meu amigo pastor Eliseu Rodrigues, te mandei aí solicitação. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Deixa eu ver se o pastor Eliseu, só falta ele aceitar. Bora lá. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo certo com vocês. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Olha, gente, eu estou recebendo muita mensagem aqui abençoada. Você que está acompanhando aí, você que está vindo do meu grupo do Telegram, você que está vindo do meu clube de assinatura, Deus abençoe, que você venha a ser muito abençoado e muito edificado. Deus abençoe Késia, Deus abençoe grandemente Esther, enfim, muita gente boa aqui, pessoas que fazem parte do meu grupo no Telegram, né, estão aqui conosco. Tem aqui gente que faz parte do meu clube de assinatura. Que legal ter vocês aqui comigo, que legal ter vocês aqui, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Eliseu, já te mandei convite aí, estou recebendo a mensagem aqui que você não está conseguindo participar. Então, não sei se está acontecendo se está tendo algum erro aí deixa eu ver. Bora lá. Se o senhor, de repente, o senhor me mandar aqui a confirmação, não estou conseguindo colocar o pastor Eliseu para participar. Eu estou aqui chamando ele e não está dando certo. Vamos tentar novamente, mais uma vez. Enquanto isso, a gente vai convidando mais pessoas para cá, vai convidando mais pessoas, vai trazendo mais pessoas para cá. Clica aí no aviãozinho e chama mais pessoas para cá, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, você vai ser muito edificado.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pastor Eliseu, se o senhor puder, eu estou vendo que o senhor está aqui, online, mas eu não estou conseguindo te mandar a solicitação. Eu estou lhe mandando a solicitação, está dando como se fosse uma recusa. Mas o senhor está me assistindo porque aparece aqui que o senhor está online. O senhor se de repente o senhor conseguir me mandar, o senhor de repente conseguir aí me mandar o convite para participar, eu lhe aceito aqui, tá bom? Tenta aí de repente me mandar um convite para participar que eu lhe aceito aqui. Gente, louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu estou um pouquinho nervoso porque eu não estou conseguindo colocar o pastor Eliseu aqui. Eu estou mandando solicitação, mas não estou conseguindo colocar ele aqui com a gente. Então vamos ver se eu consigo. Olha que bênção, irmã Solange. Deus abençoe, tá? Que bênção, é um prazer lhe ter por aqui. Rafa, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ô Gil, Giovana, eu tentei entrar em contato com seu pai não me retornou. Eu estou esperando o retorno dele, tá bom? Estou esperando o retorno dele. Manda um abraço aí, tá bom? Manda um abraço para ele. E agora deu certo. Deixa eu só ajeitar minha câmera aí. Vamos ver. Travou? Pastor Eliseu, meu amigo, você me ouve? Pastor Eliseu, o senhor me ouve? Pessoal, estamos com um probleminha técnico aqui. Vamos ver se a gente resolve. Pastor Eliseu, você me ouve, meu amigo? Caiu de novo. Vamos ver se a gente consegue trazer ele de volta para cá, porque acabou caindo. Vocês viram aí que a gente está com alguns problemas técnicos, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu estou mandando aqui o convite. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos tentar novamente. Estou mandando aqui a solicitação. Vamos ver se ele consegue entrar. Acabou caindo. Minha internet aqui está tudo ok. Agora sim. Paz do Senhor, pastor Eliseu. Como é que você está, meu amigo? Tudo bom, graças a Deus. E aí, tudo certo? Tudo certo. Que benção essa oportunidade. Pelo menos dessa vez, né? Deu certo para estarmos juntos. Pois é, deu certo. Depois de tanto tentarmos, né? Acabou dando certo. É um prazer ele ter aqui. Obrigado aí, pastor Eliseu, por ter aceito o convite. Eu estou com uma série de lives e chamei alguns amigos para participar. Ontem eu recebi aqui um grande amigo, o pastor Tiago Chagas, e amanhã também vou ter um convidado super especial. Semana que vem também vou dar continuidade, recebendo alguns amigos. E a gente tem visto, pastor Eliseu, eu sei que você recebe inúmeras mensagens e se a gente... Eu que não tenho, assim, esse número tão grande de seguidores e ainda não tenho, assim, esse alcance que você tem, devido a toda essa relevância que Deus tem te dado, e eu louvo a Deus por isso, a gente não dá conta de responder as mensagens que a gente recebe de tantas pessoas precisando de ajuda, e principalmente quando nós falamos de doença da alma. Pessoas feridas, pessoas amarguradas, pessoas machucadas, pessoas que não conseguem fluir, pessoas que não conseguem avançar, pessoas que não conseguem viver essa vida abundante que Deus liberou sobre as nossas vidas, né? Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí Deus colocou no meu coração de chamar alguns amigos para nós fazermos essa live nessa temática. E eu peguei esse texto do escritor aos Hebreus, eu até lhe passei o texto, quando o escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo de número 15, né, que nós devemos proceder diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus.
e para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Então nós vemos aqui que tem algo que nos tira da graça de Deus. Tem algo que nos afasta da graça de Deus. E isso é gerado através de uma raiz. 12, Isso é 15, gerado né? através de uma raiz que brota, e brotando gera perturbação e também contaminação. Olhando para a igreja, olhando para o que nós vivemos nos nossos dias, olhando para as nossas vidas, como nós conseguimos entender esse conceito? O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer? Para onde ele está olhando quando ele escreve isso? Porque no texto anterior, no versículo anterior, ele fala de relacionamento, ele fala de seguir a paz com todos, né? O texto ele deixa bem claro, o escritor está deixando bem claro, sobre pecado, sobre santidade, né? Então, o quanto essa raiz de amargura tem contaminado pessoas, e pessoas com essa raiz têm gerado cada vez mais contaminação no que tange a sua caminhada de fé. Seja muito bem-vindo, prazer em ter por aqui. Amém, amém. Meu amigo, você está me vendo? Tá tudo preto aqui, minha parte. Eu estou te vendo perfeitamente, amigo. Você Minha não parte está conseguindo me ver? Eu estou te vendo, mas eu não estou me vendo, então eu posso continuar. Ó, você não está conseguindo se ver? Incrível. Eu tô te vendo aqui. Deixa eu ver. Vamos pedir para o pessoal dar um retorno aí, né? O pessoal dar um feedback para nós. O importante é o povo aí. Tá tudo ok aí, pessoal? Vamos ver se o pessoal dá um feedback para nós aqui, se o pessoal está nos vendo. Até então, estamos vendo os dois. Então, você não está conseguindo me ver, mas o pessoal está vendo, está tudo ok. Tudo ok. Sim, é isso aí, pastor. Há pessoas que podem até não expressar que estão magoadas, pode até não parecer que estão magoadas, por causa dessa palavrinha aqui, raiz. Raiz de amargura. Tá lá dentro. Tem um início. E tem capacidade de se desenvolver, mesmo que esteja em oculto. Porque as raízes nem sempre estão expostas. E quanto mais profundas forem as raízes, mais a árvore da mágoa, mais os frutos da mágoa se desenvolverão, crescerão, mesmo que o tempo passe. Então é preciso distinguir a raiz, é preciso arrancá-la. Na expressão de João Batista, o machado está posto à raiz. Uau! Não é no tronco, não é no galho, não é no fruto, é na raiz. Então, esse ministério que Deus tem te dado, eu tenho acompanhado suas postagens, essa série de mensagens que você tem feito e pelo tema escolhido, quem sabe em algum momento aqui das nossas mensagens, das nossas palavras, tais palavras sairão como machado para cortar essa mágoa pela raiz. Então é preciso discernir lá dentro o que te incomoda, porque o ser humano ele é colocado nessa vida como árvores, mas o seu coração também, biblicamente falando, é chamado de terreno. Então é preciso ter cuidado com o tipo de raiz que alguém, externamente falando, plantou alguma semente de descuidado, de fúria, palavras não pensadas, e a gente ficou alimentando ali aquela sementinha com as lágrimas da autopiedade e se tornou raiz de amargura. E os resultados estão aqui, né? Primeiro tem um aviso no versículo 15, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso aqui, pastor, é uma continuação, como você já explicou aí muito bem, mas estreitando mais o texto, continuação do versículo 12.
Diz assim, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Para quê? Versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés. Para quê? O texto responde. O senhor pode ler para nós? O senhor está lendo o verso 12 e 12. Comecei no 12, agora lê aí essa Isso. parte do 13. Façam caminhos retos para os seus pés. Pode ler na sua versão. Para que não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Tá, lê o 13 todo na sua tradução. 12 e 13 na sua tradução. Portanto, levantai as mãos que se encontram penduradas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja Tá não aí, se desvie. para aí. Tá aí, pegou. Fortaleça sua mão, ok. Fortaleça seus joelhos, ok. Para Uau. quê? Para que aquele que manqueja Uau. não se desvie completamente. Não é você fortalecer sua mão e seus joelhos por você. É você se fortalecer para que alguém mais fraco do que você não se desvie totalmente. Então, isso aqui, pastor, magoa muita gente. O quê? Eu querer me fortalecer só para mim mesmo. Enquanto a Bíblia me manda eu me fortalecer pelo outro. Perfeito. Então, quando as pessoas percebem que a igreja não se fortalece pelo outro, mas por si mesma, isso magoa. Isso magoa. Nós somos instrumentos de mágoa na vida das pessoas quando nós, eu sempre digo isso, usamos as pessoas para a edificação do nosso ministério, ao invés de usar o nosso ministério para a edificação delas. Perfeito. Então, você precisa se fortalecer, você precisa se levantar pelo outro. Agora aqui, pastor, olha só. Fortaleça a mão fraca. Isso quer dizer que, um exemplo, eu falando com o pastor aqui agora. Fortaleça a sua mão e fortaleça seus joelhos. Isso quer dizer que você pode ter fraquezas também. Mas entenda, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ou seja, você, pastor, tem fraquezas nas suas mãos ou nos pés, mas você precisa urgentemente se tratar, porque tem gente mais fraca do que você. Uau. Então tem gente magoada dizendo, ninguém sente o que eu sinto, ninguém passa o que eu passo, então eu vou ficar aqui. Já é uma outra visão do texto. Não, tem gente que sofre mais do que você. Então trata de se consertar. Trata de tomar uma atitude. Acompanha as lives aí todo dia. Marca o povo, convida, pega o papel, pega a caneta. Anota, se edifica. Porque sempre terá alguém mais fraco do que você. Então, se fortaleça. Porque tem alguém pior do que você que pode ser tratado através da sua vida. 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se. Não é fácil, mas tem que se esforçar. Porque, pastor, esse texto poderia facilitar as coisas. Hora que a mágoa vai passar. Não, não vai é assim, não. Se fortaleça, se fortaleça, se esforce. Para quê? Para manter a paz. Pode não ser a comunhão. Agora, a paz, sim. Perfeito. Porque o versículo 14 diz para nos esforçarmos para viver em paz, seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Paz, comunhão é com o povo de Deus, comunhão é familiar, ok, mas paz, a gente precisa se esforçar. 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote. Olha só, nenhuma raiz de amargura brote. Ele está dizendo que ela não comece. Ele vai lá no início, que ela não comece e cause perturbação. Perturba o magoado e o magoado, eu encerro aqui para você continuar, e o magoado faz o quê? Contaminando muitos. Cara, assim como a alegria é contagiante, a gente não tem como negar que a mágoa também contamina muitos. Não é Perfeito, que a pastor. mágoa é um instrumento que sai pegando todo mundo de vez. Não, é o magoado tem Perfeito. capacidade
de influenciar outras pessoas, sim ou não? Perfeito. É interessante que o texto fala, o escritor aos Hebreus, ele nos dá o diagnóstico, mas ele também nos dá a cura. Pois Então, é. existe aqui uma visão de alguém que está diagnosticando, mas tem alguém dizendo também que existe cura. E a cura vem por relacionamentos profundos. Quanto mais os relacionamentos forem profundos, mais existirá cura. Porque quando a gente olha, olhando ali no contexto, olhando, deixando um pouquinho aqui o texto, mas sem perder o contexto, a gente lembra do filho pródigo, que está no isolamento, está cuidando de porcos, está apacentando porcos, mas ele lembra da comunhão que tinha na casa do pai. Ele lembra de uma mesa, porque ele lembra do pai. O que traz o filho pródigo para casa não é só a figura do pai. A figura do pai é importante, sim. Mas ele diz a quantos jornaleiros, ou quantos servos, quantos trabalhadores, dependendo da tradução, há na casa do meu pai. E eu aqui e lá eles têm o quê? Abundância de pão. Ou seja, se tem a paz, se tem comunhão, tem abundância de pão, ou seja, se tem abundância de pão, tem mesa, tem relacionamento. Então ele está querendo voltar para um lugar de cura. Por quê? Porque ele estava num lugar adoecido. O lugar, o ambiente, ele refletia muito como estava a alma dele. Né? O ambiente reflete a alma. Ele está num período de isolamento, ele está sofrendo as consequências das más decisões, isolado, perdido, sem a comunhão, mas ele lembra. Ele lembra da figura do pai, mas ele lembra desse relacionamento. Então, hoje, quando nós olhamos para a igreja, e quando eu falo para a igreja, eu falo no macro, nós vemos o quanto é importante essa comunhão. Eu vejo que Deus tem me usado e Deus tem me levantado como uma voz nesse país, principalmente contra essa matriz que tem sido, gritada aos quatro cantos, que é a figura do desigrejado, que é a figura daquele que foge. Né? Porque tem pessoas o quê? Tem pessoas que não querem a cura da raiz de amargura, abraçam as ideologias, não querem a cura da raiz da amargura, fogem dos relacionamentos, fogem da comunhão, fogem. Aí, essa pessoa amargurada, ela tende a apontar o erro das pessoas, as falhas das pessoas, a falha da igreja, a falha do pastoreio, a falha da liderança. Mas ali tem uma raiz de amargura que está fugindo do tratamento, que não quer ser tratada, que não quer ser curada. E voltando para o texto, o escritor ele está falando sobre essa importância da comunhão. Porque a partir do momento que nós temos essa comunhão, que nós temos mãos fortes, que nós temos joelhos, né? Que nós temos ali joelhos, né? Mãos que se encontram penduradas, joelhos fracos, e fazer caminhos retos para os vossos pés, para que não se manqueje e não se desvie para fora do caminho. Ou seja, são pessoas curando pessoas. São pessoas intercedendo por pessoas. São pessoas orando por pessoas. Não são pessoas disseminando ódio, disseminando... Não, são pessoas unidas, famintas por esse pão, buscando a cura. Então, nós vemos como é importante esses relacionamentos profundos para a cura. Porque o isolamento ele faz com que essa raiz brote ainda mais e se torne uma amargura cada vez maior. Porque se fala de raiz, fala de alimento, porque a árvore é alimentada pela raiz. O que você me diz, meu amigo? Sim, é interessante. Será que eu me afastando das pessoas eu seria uma pessoa melhor? Não, porque todos nós temos um contexto sociopolítico. Nós somos a soma das pessoas que fizeram parte da nossa história até aqui. Aí eu fico olhando, pastor, tem muito desigrejado inteligente. Tem um livro aqui que eu comprei de um desigrejado, não institucionalizado. Comprei o livro do cara, e-book, até para ajudá-lo também. Muito inteligente, mas assim,
Aí vem, eu fico olhando aquelas críticas no Facebook, eu não sou de ficar dando resposta em Facebook alheio, né? Tem gente que vai lá no Claro, seu Instagram e faz aquele comentário para brigar com claro. você, ao invés de postar no seu Instagram o seu pensamento. Só que Perfeito. assim, fica criticando a igreja que congrega, não sei o quê, não sei o quê, aí mente, parece que com essa história dizendo que a gente começou a congregar em prédio através de Constantino. Mentira, 200 anos de Constantino já tinha essa prática de se congregar em locais de reunião, e a casa dele é sagrada, o shopping é sagrado, a rua é sagrada, mas aquele prédio não pode ser sagrado pelo que se faz ali. Eu não consigo entender isso. São pessoas inteligentes, mas essa graça de sabedoria que Deus me dá não é para se desenvolver na comunhão. Eu sou uma bênção para os meus irmãos, tipo os monges. Quando a cachaçada começava a crescer ali em Roma, no meio, na frente dos padres, na frente da igreja, o que eles fizeram? Começaram a se isolar e ir para os desertos. Aí que o negócio piorou, meu irmão. Aí teve que ter a reforma e hoje odeiam e xingam Lutero. Mas por quê? Porque aqueles que eram luz saíram do meio das trevas ao invés de brilharem nas trevas e começaram a se isolar. Então, às vezes, eles pensam, vou me isolar em forma de protesto. Não é isso que o texto ensina. O texto está ensinando, não saia. Capítulo 10, versículo 25, não deixe de congregar. Capítulo 12, fortaleça a mão enfraquecida. Você já trabalhou muito e não te honraram, se esvaziou, a minha mão esvaziou. Ou seja, se fortaleça, continue abençoando. Ah, não vou interceder mais por ninguém. Se fortaleça na intercessão. O ministério que Jesus cumpre hoje não é pregar, não é cantar, é interceder. Façam caminhos retos para os seus pés. Ele nos responsabiliza, pastor. O texto me responsabiliza. O texto não prega esse evangelho fajuto, vazio e vagabundo, que Deus faz tudo, eu não faço nada. O texto diz, fortaleça sua mão fraca, fortaleça seu joelho vacilante, faça caminho reto para seus pés, você é inteligente. Faça caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, ou seja, se aperfeiçoe para melhorar alguém. É o relacionamento que evita a raiz de amargura. Assim como o ferro aperfeiçoa, molda o outro ferro, pessoas também capacitam, melhoram, moldam outras pessoas. Só que há duas razões no texto, pastor, que pela imaturidade de muita gente, gera mágoa nas pessoas. Capítulo 12, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Na minha tradução vem assim agora. Nem se magoe com a sua repreensão. Tem gente magoada com a repreensão que Deus dá. Como? Através da mensagem do pastor. Através de um vídeo que alguém envia para ele. Meu pastor, você tocou num assunto agora que é fantástico. Eu tava aqui, já tinha até feito umas anotações para nós chegar exatamente aqui. Por que nós vivemos uma geração, nós vivemos um tempo, eu não gosto muito desse termo geração, mas porque nós vivemos um tempo que as pessoas fogem do confronto. O quanto é importante o confronto para o nosso crescimento. O quanto é importante a palavra de exortação para a cura. Por que hoje nós vemos aí muitos fugindo de uma liderança, muitas das vezes, que tem uma palavra de exortação? Porque eu tenho um provérbio chinês que diz assim, que se você não tem ninguém que te confronte, você precisa pagar alguém para te confrontar. Então é interessante isso. Porque nós precisamos, ninguém cresce em meio Já viu meu vídeo Aprenda a Ouvir, não? Fantástico, exatamente. É exatamente aí. A importância do confronto, a importância de ter um líder que te confronta. Porque a autoridade do líder também vem de uma palavra de exortação. A palavra de Deus, o quanto nós, pregadores, muitas das vezes fugimos da palavra de exortação, né? O quanto muitas das vezes, pastor Eliseu caiu aqui, vamos ver se ele volta. O quanto muitas das vezes a gente
Vamos ver se ele volta aqui. Vamos ver que deu uma caída aqui. Vamos ver se... Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Tá muito bom esse negócio. Deixa eu ver se eu trago ele de volta. Caiu aqui para mim. Vamos ver se volta. Gente! E aí, meu amigo? Bora lá. A palavra, como você estava falando, a palavra de Deus, ela traz confrontação. Exatamente. E o quanto nós, muitas das vezes, pregadores, fugimos muitas das vezes dessa palavra, né? Porque a palavra, ela é remédio, mas ela também precisa, ela também vem para esmiuçar. Ela também vem como uma espada de dois gumes para penetrar, né? E quando fala de penetração, ela machuca, né? Ela faz com que haja limpeza em meio a essa ferida que precisa ser tratada. Por que nós fugimos do confronto? Gostei da pergunta. Olha o texto. Capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, ou, como pode estar na sua tradução, de todo embaraço. Embaraço. E se tem uma coisa, pastor, que não é pecado, mas embaraça, são os prazeres. O que Jesus falou sobre a geração de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Comer, beber, casar é ruim? Não, são coisas boas, mas foi embaraço. Esses dias eu estava aqui assistindo até algo interessante, histórico. The Crown, uma história interessante sobre a rainha da Inglaterra. Conhece, né? Assisti até a terceira temporada. Pode continuar. Muito bem feita. Muito bem feita, muito inteligente. Pode continuar. Fantástico. Só que assim, pastor, do nada, eu tô ali assistindo e tal. Não é um horário que eu paro tudo para ficar com minha esposa, com meu filho. Não. Acordei, comer café, The Crown. Eu pensei, eu tenho um tema para pregar, Deuteronômio para ensinar na minha igreja, Gênesis e Apocalipse para concluir, Josué para corrigir, curso para gravar, pós-graduação para estudar, assistindo Netflix. Aí logo vem a autodefesa. Não, mas não é pecado, também tem um direito e tal. Não, aí eu lembro do texto. Não é pecado, mas é embaraço. Perfeito. Eu vou ficar ali 2, 3 horas me atrasando. Essas 2, 3 horas eu produziria muita coisa e organizaria meu tempo melhor. É só um exemplo do que a gente, às vezes, se deixa levar por coisa... Ah, mas a Bíblia não diz para não fazer. Mas ela manda fazer. Você abre a caixinha de perguntas, fica horrorizado com as perguntas do Instagram. Não é, cara? Tem coisa que não está explícito o pecado. Mas você tem que discernir que é embaraço. Então a nossa geração foge de confrontos porque ela se embaraça com coisas boas. Uau. Com coisas legais. Não é pecado, mas gera embaraços. Nos impede de crescer. Uma frase que meu pastor falou há 7, 8 anos atrás, nunca esqueci. Crescer dói. O neném está crescendo, mas há incômodo para ele ali. Nasceu. Tem um teste do pezinho. Tem um líquido que a doutora põe lá no olho e tal. Os pais vendo aquilo se incomodam. Crescer dói. Então, tem que deixar o embaraço. Está te atrapalhando se desenvolver. Mesmo que seja algo bom. Segundo lugar, por que as pessoas fogem do confronto? Boa pergunta. Porque a gente acabou de ler, versículo de número 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Ou seja, eles ouvem uma palavra de exortação, aí diz o pastor quer mandar em mim. Esse cara não sabe o que é amor. Esse pastor quer mandar na vida dos outros. Querido, a palavra de ânimo é, meu filho, não despreze a minha disciplina. Versículo 6. Eu só disciplino quem eu amo.
quem guardar essa palavra, pastor, não vai fugir da confrontação. Se meu Deus está me disciplinando, se eu cheguei no domingo e a mensagem é essa que Deus deu para o meu pastor pregar, se eu abrir o Instagram e o vídeo desse cara está me confrontando, papai me ama tanto que prefere me ferir do que me perder. Mas como a gente esquece dessa palavra, a gente foge do confronto. Porque o Novo Testamento diz que Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é fogo consumidor, Deus é amor, e Deus é santo. Mas as pessoas só focam no Deus é amor. E se esquecem que Deus disciplina. Então a gente foge do confronto, pastor, porque a gente gosta dos embaraços que nos impede de crescer. Segundo, a gente foge dos confrontos porque a gente se esquece dessa palavra de ânimo. E qual é a palavra de ânimo? Ele só corrige quem ele ama. Quem não passa pelo deserto não é Israel de Deus. Quem não enfrenta covas não é um Daniel de Deus. Quem não passa na fornalha não é Misael, Ananias e Azarias. Quem não carrega a cruz não é como Cristo. Quem não tem um espinho na carne não chega onde Paulo chegou. Que não enfrenta uma ilha de isolamento como João, não pode ter as revelações das glórias da igreja na glória. Então, se você tem guardada essa palavra de ânimo, que palavra? Ele me corrige porque ele é meu pai. Ele me corrige porque eu preciso ser corrigido. Eu preciso de freios. Eu preciso de disciplina para eu crescer. Se a gente desprezar isso, pastor, é porque a gente não conhece que ser disciplinado por Deus, ser ferido pela verdade de Deus, é melhor do que receber o beijo da serpente, né? Uau! E é interessante, exatamente, meu amigo. E é interessante que quando o Moisés fala de raiz, lá em Deuteronômio 29, ele está exatamente exortando o povo. Se nós olharmos Deuteronômio 29, Deus está usando Moisés para fazer um concerto com o povo. Então o povo está caminhando para a terra prometida, o povo está indo para um lugar que Deus estabeleceu, mas o povo está se perdendo. Aí Deus usa a boca de Moisés, e lá no Deuteronômio 29, verso de número 18, verso de número 29 e 18, diz assim, ó, eu vou ler aqui o 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelo quais passastes. 17. Viste as suas abominações, os seus ídolos, a madeira, a pedra, a prata, o ouro que havia entre eles. Verso 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações. Para que entre vós não haja raiz, que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, tereis paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. É interessante que o escritor aos Hebreus, ele tá trazendo o que Moisés disse, e está dizendo assim, ó, cuidado com o que vocês estão alimentando dentro do coração de vocês. Cuidado com os ídolos. Cuidado com os altares. Então, a palavra aqui é uma palavra de exortação. A palavra aqui é uma palavra de despertamento. A palavra Sim, aqui é uma pastor, palavra porque de isso aí direção. gera mágoa contra Deus. Olha aí. Tá certíssimo o seu texto, a conexão que você está fazendo. Você percebe que está falando de ídolos no coração. Olha aí. É uma raiz lá dentro. Eu quero e Deus não me dá. Eu quero e Deus não me dá. Eu quero e Deus não me dá. Ele dá, ele tem poder para dar, mas ele é pai. Você não é filho? Sou filho. Então fica tranquilo. Se você for ímpio, Deus está te julgando ou te abandonando. Agora, se você é filho, está te disciplinando. Não guarde mágoa contra Deus. Pode continuar, meu amigo. Tá maravilhoso. Não. E é exatamente. E é isso. E é perfeitamente isso, pastor Eliseu. É esse entendimento que Moisés está trazendo sobre entender para que eles possam refletir acerca do trabalhar de Deus.
de nós entendermos que Deus, como Pai, não tem esse desejo do mal, mas tem o desejo de nos proporcionar coisas boas. Mas Fazê-los Deus, crescer. a busca dele é nos trazer esse crescimento. Trazer, Moisés está trazendo esse entendimento que, ó, o que está acontecendo com vocês aqui é um preparo para o lugar que Deus está levando vocês. Gostaria que o senhor lesse aí, por favor. Como é que é, meu amigo? Gostaria que você lesse aí, ó, capítulo 12, versículo 10. Hebreus. De Hebreus, vamos lá. Olha o 10. Fantástico. Porque aquele que verdadeiramente por um tempo nos corrigiam, como os bem lhes parecia, mas este para a nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Fantástico. Uau, não guarde mágoa contra Deus. Aí. Tudo que ele permite você passar para você ficar igual a ele. Como que um filho pode ter mágoa do pai? Como que um filho pode só porque Deus não atende os meus desejos? Ou porque esse processo que ele está fazendo na minha vida, por eu não entender esse processo, eu me afasto da comunhão, dos relacionamentos, eu me afasto desse tratar de Deus na minha vida. Pastor, eu lembro da minha mãe falando bem assim, ó. Eu não bato nos meus filhos sem falar por que estou batendo. Então, eu e meus irmãos somos mais 5. Eu apanhei, meus irmãos apanharam. Aí a hora que chegou deles, o filho nasceu de eu bater, tem lei que não pode bater. Igual o Cláudio Duarte fala, quando chegou nossa vez, não pode bater. Aí minha mãe dava a cintada, o avarado, e dizia, isso foi por isso, por isso, por isso. Eu sei que tem pai que está corrigindo ali, mas não explica por quê. Mas a minha mãe corrigia, ela não batia na hora que a gente a enfurecia. Quando a gente menos esperava, vem cá, tome, ok. É igual o juiz no jogo de futebol. O cara dá uma falta, 2, 3. Aí o juiz puxa um cartão amarelo. Aí, pronto, você fez falta ali, ali, aqui. Por isso você está sendo exortado. Assim é Deus, o justo juiz. Ele nos deixa claro o porquê da disciplina. Está aqui. Eu estou disciplinando vocês, primeiro, porque vocês são filhos. Segundo, para vocês participarem da minha santidade. Eu amo vocês como filho e quero que vocês participem da minha santidade. O próprio escritor aos Hebreus diz que a obediência de Jesus ganhou mais crédito por ele ter aprendido a obediência pelo sofrimento. Assim nós também. Então, se você recebe as provações da vida, porque alguém pode olhar, pastor, e dizer assim, o meu patrão é mau. O meu pastor é mau. Esse homem é mau. Você tem uma visão humanista. Mas você pode dizer assim, é o capeta, é o Satanás. Cuidado. Você está tendo a visão espiritualista. Mesmo que seja o homem operando ali, mesmo que seja o diabo intervindo ali. Mas isso não é a visão correta. A visão correta é, há um Deus que está acima de todas as coisas. É isso. O Pai é soberano. O diabo toca em Jó. Os amigos humilham Jó. Mas Jó diz assim, ó. O Todo-Poderoso atirou flecha contra mim. Pronto. Jó não guarda mágoa contra Deus. Por isso, meu amigo, perfeito. E isso, pastor Eliseu, perfeito. Mas isso fala de um posicionamento nosso de filho. Isso fala... Porque lá em Lamentações, capítulo de número 3, a gente vê Jeremias também caminhando com essa falta de entendimento. Né? Se você ler todo o texto, a gente vê ali no contexto de murmuração, né? A ponto de dizer que Deus, a palavra que está saindo da boca dele foi um escárnio. Né? Ou seja, tudo é culpa de Deus. Até que uma hora ele fala assim, não, espera aí. Não, espera aí. O que eu estou fazendo com a minha vida?
que eu tô falando? Porque assim, pastor, tem pessoas que fazem, o ídolo dele é a dor. É. Tem pessoas que faz o ídolo dele é a dor. O murmurador, ele coloca a dor acima de Deus. Ele começa. Por quê? Porque quando ele coloca a dor acima de Deus, ele foge desse tratamento. Ele foge, ele não quer ser curado. Aí o que acontece? E o escritor aos Hebreus está dizendo assim: ó, vocês precisam procurar com diligência. Vocês precisam procurar nos detalhes. Isso é O uma senhor me chamada permite falar uma coisa pesada aqui? para que a gente olhe para dentro de nós. Por favor, fica à vontade. Você falou algo aí agora que me deu. Por favor. Ó, ou você aceita a cura, ou Deus mata. Eita, Mas quando a gente fala Deus mata, eita. quando a gente fala Deus mata, pelo amor de Deus, veja a morte no sentido, na visão de Deus. Perfeito. Na visão de, porque na visão do ímpio é o fim. Uhum. Na visão do ímpio é o fim. Mas na visão de Deus é um chamado, é uma ponte. É gente que se ele deixasse ali vivendo, pastor, iria gerar mais prejuízo no reino. Deus o traz para mais perto de si. É o Moisés querendo entrar na terra e Deus diz: não, você vai ficar comigo aqui. Perfeito. Entendeu? Ó, Perfeito. o senhor vai ler. Versículo 9. Além do mais, tivemos pais segundo a carne que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais aos pais do Espírito e viver? Na minha tradução. Ou Não seja, devemos nós se sujeitar. se sujeitar Sujeitar. É a palavra-chave. E viver. Ou seja, Agora, só vive quem se sujeita. Libera os comentários aí, deixa eu ver se ainda tem filho aqui. Deixa eu ler na minha tradução. Eu vou ligar. Versículo 9. Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Uau! Submissão. Para vivermos. Se ele vê, pastor, que eu sou um filho, um exemplo, eu sou um filho desobediente. Meu pai vai fazer o quê? Vai tirar a minha bicicleta, vai tirar meu videogame, vai tirar meu celular. Não, Deus não é um pai humano. Ele vai dizer, na sua onisciência, pastor, ele está vendo que esse filho aqui, lá na frente, vai cometer atrocidade, vai ficar pior, vai gerar escândalo para o reino. Aí o pai diz, vem logo para perto de papai, vem ficar aqui comigo na glória. Pode ser assustador para alguns, mas na visão de Deus, não. Então, às vezes, através de um processo que te amedronta e parece ser doloroso para todos, Deus diz, eu vou te trazer para mim. Vai subir. Por quê? Porque você não quer se submeter à minha disciplina. Você culpa o Bolsonaro, você culpa o Lula, você culpa a China, você culpa o capeta, você culpa teu pai, você culpa vizinho. E você nunca olha para você mesmo e diz, onde eu preciso melhorar? Como que eu vou ser curado se eu entro dentro do... Eu recebo o diagnóstico, mas eu não me sujeito, eu não me submeto ao tratamento. Como que eu vou ser curado? Como? Aí eu coloco a minha dor como esse ídolo, eu entro dentro dessa bolha de dor porque eu não me submeti. Aí todo o ambiente que eu entro é um ambiente de dor, é um ambiente de mágoa, é um ambiente de ferida, porque existe pessoas feridas. Porque existe alguém ferido que não se submeteu, que não se sujeitou. E para se submeter e se sujeitar, eu preciso renunciar. Eu preciso ferir o meu ego, a minha vaidade, a minha soberba, para que eu seja curado. Não tem como eu passar por um processo de cura, né? É aquilo que Timothy Keller escreve no
o ego transformado. Eu só posso ter o meu ego transformado quando eu me submeto, quando eu me sujeito. Não tem como o médico se responsabilizar pelo paciente que não se submete ao tratamento. Aí o versículo 16 cita, pastor, o exemplo de um camarada que guardou mágoa do irmão, né? Eita. Leia aí, Fantástico. 12:16. Hebreus 12:16. E não haja algum, na minha tradução, Hebreus 12:16. E não haja algum fornicário ou pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. Pode ler. Porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda dar a bênção, foi rejeitada, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Olha aí. Entre lágrimas, pastor, enquanto ele chorava ali. Bora lá para Gênesis. Porque o escritor aos Hebreus, ele vai fazendo conexões, igual o senhor falou, né? Eu falo o senhor aqui com todo respeito, mas Exatamente. Ele faz conexão com o Deuteronômio, agora ele já faz Exatamente. conexão com Gênesis. Perfeito. Gênesis 25, ó. No 27, no 25 ele faz isso aí, né? Que despreza o direito de primogenitura. E aí, meu irmão, capítulo 27, versículo 41, pastor. Vamos lá. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção. Olha a minha tradução. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe der. Aqui tá aborreceu, mas aborreceu. Guardou rancor por causa da bênção que o seu pai tinha abençoado. Vai lá. Ou seja, focado na bênção de Esaú, focado na bênção, ele se perde. Focado na bênção do outro, ele se perde. Continue, pastor. Aí diz mais. E Esaú disse no seu coração, Disse aonde? No seu coração, a raiz. Tá aí. O cara não fala pro pai, o cara não fala para Jacó, ele fala aqui dentro. Aí criou a raiz. Uau. Perfeito. Ele pôs a semente, pastor. Ele falou consigo mesmo. Por isso que as pessoas estão magoadas e amarguradas. Não falam com Deus em oração e não conversam com as pessoas que lhes ofendeu. Aí o que ele fala no coração? Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Não estava, não. O pai ainda tinha mais 20 anos para viver. Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Tinha mais 20 anos de vida em Isaac. Então ele já está projetando aqui que enquanto meu pai não morre, eu guardo a mágoa. Depois que meu pai morre, eu me vingo. Eita. Então aqui já tem 20 anos projetado de mágoa. Aí, pastor Eliseu, nós vemos que a sentença que ele dá parte de um coração ferido. Mas ele não está sentenciando alguém, ele está se sentenciando. Sim. Porque a amargura faz com que a gente libere uma sentença sobre nós mesmos. Volta para Deuteronômio. Como? Volta para Deuteronômio, gosto de falar, só para confirmar o que você falou, que a amargura libera uma sentença contra nós mesmos. Leia lá. Exato. Deuteronômio, está aqui. Deuteronômio 29. Depois você adquire essa tradução minha aqui, muito boa. Nova versão internacional, leitura perfeita, Thomas Nelson. Ótimo. Obrigado pela dica aí, pessoal. Você que está aí, pega a dica aí. Vou comprar essa da Thomas Nelson. Na minha tradução aqui está assim, ó. E 29 e 18. O 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor. Cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Deixa eu ler na minha tradução.
Lê aí. Cuidem. É a mesma tradução de Hebreus, igual você falou. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor. É o primeiro cuidado. Perfeito. Para adorar outros deuses. Segundo, cuidem para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. Foi isso que Esaú bebeu, pastor. É pesado demais isso aqui, meu amigo. É pesado demais isso aqui. Eu falei pro meu irmão assim, eu tô preocupado com esse tema, tal. Eu não sou de falar muito dessas coisas, tal. Até briguei mesmo com ele. Mas os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Olha Meu como Deus amigo, está conduzindo a gente aqui, meu amigo. Deus está tá falando com esse vendo? povo aí, pastor. Você tá vendo como é que vai crescendo? A Olha gente o que vai você começando acabou aqui. de falar, cara. Quando Esaú disse aquilo, ele não estava sentenciando Jacó. O pai já tinha Não, abençoado Jacó. Só sobrou uma exatamente. bencinha pro cara, e a bencinha que sobrou pro cara, ele transforma em veneno. E quando ele libera a sentença sobre o pai, porque ele teve a coragem de já matar o pai. Tá O chegando veneno a hora era de eu tão comemorar, grande, de eu chorar a morte do meu pai, meu Deus do ele já está céu. projetando a morte de um pai. Porque, meu pastor, sabe o que é? A boca fala que o coração está cheio. Se tem vida no coração, os seus lábios não são lábios de morte, são lábios de vida. Ele libera uma sentença de morte, e quando ele libera a sentença de morte, ele está mostrando que ele está morrendo por dentro. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor escreve muito para sarar as pessoas, eu tenho visto isso. Isso. Eu já escrevo um outro perfil e assim nós dois nos completamos, é claro. Se completamos, perfeito. A pessoa amargurada precisa de cuidado, precisa de que alguém tenha misericórdia, claro. Volta para Hebreus, pastor. Bora lá, bora lá. Rapaz, isso aqui é fantástico. Bora lá. Tá aqui, Hebreus 12, tá aberto. Do que a Bíblia chama o amargurado no versículo 16? Fornicário ou pessoa profana. Ele diz assim, e que não haja algum fornicário ou pessoa profana. Por quê? Porque muita gente, pastor, vive na imoralidade e na profanação por causa da raiz da mágoa que não foi tratada. Isso aqui fala de promiscuidade, meu amigo. Promiscuidade. Uau. Não perdoou. Por não ter perdoado quem o traiu, a pessoa vai se vingando, se entregando nos braços do adultério e da prostituição várias e várias vezes. Por não ter perdoado quem o feriu no ministério com as coisas santas, com o dízimo, com o culto, com o ministério da palavra, ele sai profanando aquilo que é sagrado. Todo pastor é ladrão, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é inspirada. Os justiceiros da internet. Os justiceiros da internet. Então eles querem que a gente tenha dó deles, mas a própria Bíblia já apresentou o caminho para serem sarados. Eles rejeitam esse caminho e eles falam com eles mesmos ao invés de falar com Deus em oração e falar com a gente. Uau. E aí a Bíblia chama eles de quê? Imorais. Imorais. E profanos. Meu Deus. Então, quem não perdoou traição se torna imoral. Pega um, pega outro e se dá para vários. Quem não perdoou um pastor que o feriu se torna profano, porque até o pastor santo ele vai desprezar. Meu amigo. Até o ministério santo ele vai ferir. Então tem gente dando uma de justiceiro na internet, mas não tem nada de justiceiro. É o Esaú que perdeu a bênção para Jacó, não consegue perdoar Jacó, não consegue chegar onde Jacó chegou, como não liberou perdão, aí ele se torna profano. Tudo que é sagrado ele vai manchando com a sua mágoa, com a sua ira. Meu amigo. Meu amigo. Nós temos que escrever um livro sobre essa live, nós dois. Meu amigo, esse texto aqui é gigante. Você vê que ele vai se agigantando,
Porque o escritor aos Hebreus, ele traça o panorama, ele traça o panorama e ele vem com diagnóstico e ele vem com tratamento. E nesse diagnóstico ele deixa claro que tem um Esaú que está sentenciando, só que existe uma sentença sobre ele. O Esaú que sentencia, a partir do momento que eu libero uma palavra de sentença sobre alguém, eu já entro debaixo de uma sentença. Profano, imoral, porque você está matando quando você precisava estar curado para curar. Quando você precisava valorizar os relacionamentos. Quando você precisava estar participando da santidade de Deus. Quando você precisava entender que o amor de Deus, a justiça de Deus, tem a ver com a correção dele. Então, esse espírito de orfandade que sai debaixo dessa paternidade, que é a palavra da moda dos nossos dias, que sai dessa paternidade de Deus, faz com que eu saia sentenciando, faz com que eu saia por aí profanando em nome de Deus. E isso é muito aqui na minha tradução está dizendo fornicário, profano. Uau! A Bíblia, ela é extraordinária. E ele Aí fala de chama... lágrimas, meu amigo. Só que essas lágrimas aqui não são lágrimas de arrependimento. Porque tem muita gente que chora. Não Tem muita sara. gente que na conferência, tá lá o pastor Eliseu Rodrigues ministrando, tá lá chorando. Pastor, mas arrependimento não são lágrimas, é mudança. Aí, Tem gente que chora demais, mas não muda. almático demais. Traumático. Almático demais. Igual você falou, na maioria das vezes, essas lágrimas derramadas em excesso, ele até fala, chorei, tambores e tambores. É só a idolatria da dor. Meu amigo. Gosta que alguém faça um afago na dor. Sabe aquela ferida que é bom coçar? Sabe a frieira? O cara nunca mete um álcool porque ele gosta de ficar coçando. É idolatria da dor. Perfeito, meu amigo. Quanto a gente ficar dando paracetamol para áreas da nossa vida que está com câncer, a gente vai continuar carregando a ferida, a gente vai continuar protelando esse tratamento que precisa acontecer. Meu amigo, fantástico. Se deixar, a gente vira a noite aqui. Amigo, é uma conclusão aqui. Vai lá. Bora. As pessoas magoadas são aquelas que se incomodam com muitas injustiças. Isso confirma a chamada delas. Só que é o seguinte, quem de nós nunca foi magoado, nunca sentiu o amargo da vida? A questão é para quem você está olhando, com quem você está aprendendo. Esse Deus nos ensina, pastor, a termos referenciais. Esse Deus é pai, esse Deus disciplina e diz para a gente não ficar magoado com a sua disciplina, porque ele só disciplina quem ele ama. Esse Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade, e se rejeitarmos isso, haverá morte física, não espiritual. Ele nos leva para perto dele. Esse Deus, para nos tratar nas mágoas, nos ordena que nos fortaleçamos, porque tem alguém manquejando mais fraco do que a gente. Então, mesmo magoada, minha irmã, mesmo magoado, meu irmão, tem alguém olhando para você, aprendendo com você, né, pastor? Perfeito, meu amigo. Perfeito. E aí entra dentro daquilo que o escritor deixa muito claro, que fala de nós procurarmos, de nós se atentarmos com quem está manquejando. E isso. De Às nós vezes eu sairmos sou dessa sarado bolha tentando sarar. individualista, de achar que a nossa dor, muitas das vezes, não é a pior, porque tem pessoas, às vezes, com uma dor, uma dificuldade muito maior. Pode falar. E nós buscarmos viver essa cura. Lembra de Ana amargurada, buscando a presença do Pai?
Ana amargurada orando. Então, isso fala desse posicionamento que nós precisamos ter da intercessão, de orar pelas pessoas. Quando nós Ana oramos pelas pessoas... amargurada, pastor, ela foi ferida pelo sistema, porque Eli não soube discernir as lágrimas dela. Exatamente. Mas ela gera o profeta que sarou o sistema. Tá entendendo? Ela é curada... Eu queria mostrar isso aqui. Pode falar. E ela é curada a ponto de usar aquela pessoa que ele feriu para abençoar ela. Para abençoar o fruto das lágrimas dela. Ela é tão curada... Paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Pronto! Ela é curada... Repete aí, consegue repetir? Ela é curada... Aquela amargura dela é curada a ponto dela procurar quem lhe feriu para abençoar aquilo que ela gerou em meias lágrimas. Então ela curou até ele. É isso. Porque até aquele dia ela só desejava, mas depois que ele liberou a palavra sobre ela, ela engravida. Mas não é a autoridade dele, é a humildade dela conectada à palavra dele. E ela disse que estava amargurada, pastor. Lembra que a gente falou de Esaú? Esaú falou para si. Mas ela falou para ele: tua serva não está embriagada, estou amargurada de espírito. Falou para ele. Mas estou derramando minha alma perante o Deus do céu. Põe para fora. Exponha. Vomita. Põe para fora. Grita. Eu vi um vídeo da Isadora Pompeu. Me ajuda! Faz isso, grita, pede ajuda, vai pro culto, clama, cai de joelho. Aí o povo, meu Deus, arrepio. Aí o povo critica os pentecostais, ou os carismáticos, ou os batistas lá. Por quê? Porque a música tá cantando, eles sentem a dor, a gente cai de joelho mesmo, grita, chora, irmão. Tá na hora da oração, da intercessão, pelo amor de Deus. Agora, pastor, eu sei que você conhece, que você é estudioso, eu vou indicar aqui para os nossos telespectadores, deixa eu mostrar de frente aqui. Eu estava fazendo um resumo da biografia de William Seymour. William Seymour. Uau. Pastor, eu fui dormir 4 horas da manhã lendo a história desse cara. E aí? O que você me diz? Eu fui dormir 4 horas da manhã fazendo um resumo da história desse cara para um curso aqui. Sabe por quê? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Filho de escravos. O trabalho do pai era cortar cana. Aí alguns escravos começaram a se desenvolver, os brancos começaram a matar. Aí ele foge, ele sai do sul dos Estados Unidos e foge para o norte. Foquei, Zé Bruno, gostei, Zé Bruno. Aí, pastor, vai para o norte. Quando chega lá, arruma um emprego. Olha só, fugiu porque os negros estavam sendo assassinados. Aí vai para o norte, arruma um emprego no hotel de luxo e se adapta no hotel chique. Mas já estamos encerrando, gente. Mas de repente, pastor, outra onda de perseguição aos negros, aí ele se muda novamente e vai para a igreja metodista. Aí houve mais uma perseguição aos negros que até dentro da igreja estava tendo segregação. Aí ele vai para um outro lugar e faz parte de uma escola chamada Escola de Deus, liderado por um evangelista, Charles Knapp. E depois de Charles Knapp, ele conhece e prega uma igreja de uma pastora chamada Farrell. Essa pastora coloca ele em conexão com Fox Parham, que era branco, mas era um pastor pentecostal. Fox Parham discipula ele, mas como ele é negro, ele tem que ficar fora da sala de aula da escola dominical. Parham disse: você pode estudar, mas você fica lá no corredor. Então ele ficava no corredor ouvindo as mensagens de Parham sobre pentecostalismo. Depois uma pastora indica ele para cuidar de uma igreja, porque essa pastora vai viajar, ele fica lá e prega sobre Atos 2, um monte de gente é batizado com o Espírito Santo. E aí, pastor,
chega um momento que são milhares de pessoas na rua Azusa para ouvir o Negão. E sabe o que ele liderou? Ele liderou o maior avivamento dos Estados Unidos ao ponto de juntar negros e brancos. Ao ponto de dizer que o sangue de Jesus lavou a fita que separava negros e brancos. A igreja dele era lotada de negros e brancos, ao ponto de buscar um prédio maior. Ou seja, aquilo que o feria desde a infância e o fazia fugir, 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 ele tratou quando chegou a hora do ministério dele se desenvolver. Ele poderia, pastor, meter a corda no pescoço. Sou negro, magoado, amargurado. Cadê o Deus de John Wesley? Cadê o Deus de se vitimizar? Não, meu irmão. Assumiu o púlpito, pregou Gálatas: em Cristo não há grego nem judeu, é tudo um corpo só. Aquilo que feria ele, ele sarou. Uau. Igual você falou de Ana. Ana sarou quem feriu ela, e ao ponto daquele que a feriu, profetizou que ela geraria. Então ela foi sarada da esterilidade. Que coisa linda. Gente, você que está magoada, você que está magoado, você é um instrumento de Deus na terra. É isso. Ah, É isso. É isso. É isso. É esse entendimento que nós precisamos ter. Que a cura nos relacionamentos profundos. Sim, a cura na indignação. A cura na indignação. Na sua indignação. É isso de um aí. Moisés indignado, de um Moisés que passa por um tratamento, que se submete, que se sujeita, ainda que ele não entendesse, passa por esse processo, e depois, ele, nessa sujeição, nesse se submeter, ele é usado para ser libertador. Sim. Então nós precisamos ter esse entendimento, né, que quanto mais curado nós formos e mais nós se submetemos a esse tratamento, mais preparado nós estaremos para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Meu amigo, fantástico. Que tratamento, hein? Incrível, 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 incrível. Louvado seja Deus pela sua vida. Pastor Eliseu, Obrigado. Vou te liberar, meu amigo. Mais de 1h20 aqui de live. Obrigado. Você viu que o texto agigantou, né? Nossa, Deus. Cresceu demais. Meu Deus do céu. Beijo no seu coração, tá? Obrigado. Gente, até a próxima. Você que ainda não segue o Pastor Eliseu Rodrigues, você que me segue, não segue o Pastor Eliseu, siga para você ser muito edificado. Ele é uma referência. Você que me segue, não segue o pastor ali, ó, Júlio César, siga que você vai ser tremendamente edificado. Meu amigo, beijo no seu coração, obrigado. Abraço, amigo, até a próxima. Salva a live. Até a aí, próxima. Tá? Fique com Deus, Deus abençoe.